Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 3, versículos 1 ao 18. Lucas, capítulo de número 3, versículos 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionado em seus corações, ou melhor dizendo, questionando em seus corações, se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha
em fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste momento agora, é hora de falar com Deus. É hora de ouvir ao Senhor. Vamos então realizar uma oração inicial. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, diante da Tua majestade, do Teu ser. E estamos neste momento, ó Deus, invocando o Teu nome, para que venhamos a aprender mais de Ti. Manifesta, Senhor, a Tua vontade sobre nós. Fala ao nosso coração, que possamos, ó Deus, entender de forma genuína e precisa, também com exatidão, a mensagem que o Senhor vai proferir para nós. Nos concede, ó Deus, a capacidade de entender com o coração aberto, sem preconceitos, a mensagem de hoje. Eu te apresento, ó Deus, a todas as pessoas que irão ouvir esta palavra, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, convencidas de que não há outra saída ou outra fonte de vida a não ser o Senhor Jesus. Nos concede, Senhor, paz, saúde, prosperidade. Nos reveste, ó Deus, de poder para enfrentar os problemas neste mundo. Nos dá resistência espiritual, Senhor. Nos coloca nos céus para entendermos o reino de Deus. Nos coloca, ó Deus, numa visão sobrenatural, que é estar ligado no céu e na terra. Nos concede, Senhor, a capacidade de ser cristão, de exercer, ó Deus, esta condição de ser filho de Deus, agradando em tudo a Ti. Olha, Senhor, pelos enfermos, pelos os que estão passando problemas financeiros, por todos aqueles e aquelas, ó Deus, que estão, de algum modo, enfrentando as angústias e as aflições. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Avivamento no Deserto. O texto base do sermão, lido Lucas, capítulo de número 3, versículos 1 ao 18, nos mostra, em seu início, a configuração de um governo político e religioso de Israel, onde Tibério César era o imperador romano ou de Roma. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes Antipas era o tetrarca da região da Galileia. Filipe governava as regiões da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias governava a região de Abilene. Os objetivos impostos pelo Império Romano para cada um desses governantes, para estas áreas que estavam sendo dominadas pelo Império Romano, era, em primeiro lugar, a submissão a Roma e a mantença da paz e da integridade dos territórios. Anás e Caifás, do lado
do governo político, eles, ou melhor, religioso, eles eram os sumos sacerdotes de Israel. Sendo que Anás, apesar de ter sido destituído pelo Império Romano, e em seu lugar posto seu genro Caifás como sumo sacerdote, Anás ainda continuou sendo reconhecido com o título de sumo sacerdote e, portanto, concomitantemente, Caifás e Anás realizavam, então, como sumos sacerdotes, o governo religioso daquela região, ou seja, de Israel. Neste contexto, então, depois de 400 anos de silêncio do último profeta do Antigo Testamento, então o último profeta do Antigo Testamento falou, e 400 anos depois, Deus então levanta João, filho de Isabel e Zacarias. Então, a palavra de Deus veio a João, conhecido como o Batista, no deserto, para pregar o arrependimento com o batismo nas águas do Rio Jordão para o perdão dos pecados, como o cumprimento da profecia de Isaías, do profeta Isaías, 741 anos antes deste fato. E Isaías, como mencionei, 741 anos antes da aparição de João Batista no deserto, ele disse, Isaías, capítulo 40, versículo 3, uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Portanto, aqui está uma profecia de que um arauto no deserto iria clamar com a mensagem de que o Salvador e Senhor da humanidade estava a chegar neste planeta Terra, significando que o reino dos céus estava já posto aqui na terra, no deserto. Então, o que significa o teor desta mensagem no deserto de arrependimento de pecados com batismo nas águas do Rio Jordão? Porque isto é o que realizava João Batista. E o arrependimento de pecados e o batismo nas águas do Rio Jordão significa afastar-se das práticas dos pecados e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento de profundidade pessoal com Deus. Significa sair do rótulo de religioso ou ser apenas uma pessoa normalmente correta para ser verdadeiramente filho e filha de Deus. Então aqui o que João Batista estava a falar em primeiro lugar é que o rei estava a chegar para realizar o plano de salvação de Deus para a humanidade. E por conseguinte, as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e também, vamos dizer assim, ser verdadeiramente filho e filha de Deus. E não apenas uma pessoa moralmente correta. Isto quer dizer, alguém que iria realizar ritos, cerimônias, apenas no sentido da religião. A chegada de um rei
em qualquer lugar é muito especial, porque inclusive ela é anunciada. E isto acontecia com muito maior frequência nos tempos antigos do que nos dias de hoje. Então, o Rei Jesus, que estava para chegar, foi anunciado pelo João Batista, caracterizando então um verdadeiro avivamento. O Rei está chegando e este verdadeiro avivamento profético de que o Messias, prometido nas Escrituras, iria realizar através de sua morte na cruz do Calvário, a salvação de Deus para toda a humanidade. João, o Batista, estava anunciando, inclusive para nós, nos dias de hoje, que inevitavelmente nós teríamos um encontro com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isaías, no capítulo 52, versículo 10, ele também profetiza este encontro, em que nós, sem qualquer exceção, cada um de nós terá um encontro muito especial com Deus. E diz assim a palavra: o Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Portanto, este é o nosso encontro com Jesus, com o Salvador da humanidade. E hoje você está tendo este encontro muito especial, porque está sendo anunciado que Jesus chegou para a sua vida e para transformar, mudar, restaurar a sua vida. O discurso de João foi muito duro no deserto para os seus ouvintes, mas uma multidão afluía até o deserto, porque não se pode brincar com o Evangelho de Cristo, dissimular a condição de ser um cristão, mas não na prática. Não se pode realizar isso. Isto é, querer ser de forma fingida um religioso que pratica ritos, que pratica cerimônias, porém não pratica o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas confessavam os pecados de forma dissimulada, intentando apenas escapar do juízo final. E quantas pessoas hoje demonstram então este ar de religiosidade, sem contudo estar verdadeiramente com a sua vida totalmente entregue a Jesus sob os domínios do Espírito Santo. Praticam os ritos, as cerimônias e de uma forma, vamos dizer, dissimulada, não confessam seus pecados. E isto apenas porque tem medo de um julgamento final ou do desconhecido pós-vida, ou que pode acontecer com si mesmo depois de peregrinar nesta vida, neste planeta.
Então muitas pessoas, àquela época, porque já havia a profecia, ou vamos dizer assim, a anunciação de que haveria um juízo final e vai haver um juízo final, porque a Bíblia afirma que um dia todo e qualquer ser humano estará diante de Deus, o Todo-Poderoso, para para ser realizado um julgamento do que foi, do que esta pessoa foi e o que fez enquanto peregrinou nesta terra. Portanto, façamos o bem sempre, como disse João Batista. Produzi muitos e bons frutos, acolhendo os mais pobres com os que eles necessitam. Sejamos honestos em tudo com relação ao nosso proceder e que venhamos a tratar respeitosamente a todas as pessoas e que venhamos a ganhar o nosso pão de cada dia com alegria, sem murmurações. Enquanto João Batista anunciava a vinda do Rei Jesus e pregava a salvação em Cristo, ele também ensinava aos seus ouvintes sobre estas práticas e dava exemplos, porque os soldados faziam perguntas, os publicanos faziam perguntas, os próprios fariseus faziam perguntas a João Batista e ele ensinava vamos dizer, estas ações e comportamentos morais e sociais para mostrar a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. Adorar a Deus em espírito e em verdade é a nossa missão. Uma missão individual de cada pessoa. Neste momento está sendo anunciada a salvação em Cristo Jesus, porque foi Ele que se dispôs a ir para a cruz do Calvário. Jesus, homem e Deus, com uma diferença de nós. Homem sem pecado, que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, isto é, para o perdão dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou, vencendo a própria morte, nos dando condição também de um dia que nós venhamos a ressuscitar num corpo incorruptível, imune ao pecado, para viver eternamente com Deus nos céus. Romanos capítulo 14, versículos 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: portanto, você que julga seu irmão, portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É inevitável. Cada um de nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, diante do Senhor, para sermos então avaliados na nossa conduta moral, na nossa condição de dizer que é filho ou filha de Deus, mas na prática
não realiza a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. O avivamento no deserto, que é o título do nosso sermão de hoje, não era o João Batista em si, como ele mesmo falou para a multidão, pois a multidão pensava que João era o Messias, o Cristo, o Salvador da humanidade, prometido nas Escrituras. Mas João, 400 anos depois do último profeta do Antigo Testamento, levantado por Deus no deserto, e aí está o avivamento de verdade, reconhecendo apenas a sua missão de anunciar o verdadeiro avivamento para toda a humanidade, disse para a multidão que ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus para batizar nas águas os arrependidos de coração de seus pecados, mas também anunciou a Jesus, o Messias, que estava a chegar para, com a par da justiça de Deus, separar o trigo da palha, significando o trigo, aquelas pessoas que, arrependidas de seus pecados, viessem a confessá-los a Jesus. Mas ele usou também, além do trigo, a palha, simbolizando aquelas pessoas que não se arrependeram de seus pecados e, por conseguinte, não confessaram os seus pecados a Cristo. Todos estes simbolizados pelo trigo e pela palha, que seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui, portanto, o trigo e a palha. O trigo, o Senhor Jesus iria guardar. A palha, ele iria então queimar. E ele vai separar o trigo da palha com a pá da justiça de Deus, significando então um julgamento que muitos não acreditam. Na Bíblia, o batizar com fogo significa pelo menos 3 condições quanto ao nosso relacionamento com Deus, isto é, aos que aceitam ou não a mensagem da cruz. A salvação, aqueles que aceitam ou não a salvação em Cristo Jesus. O batismo com fogo tem pelo menos três significados. E eu espero que vocês e todos nós, no sentido mais assertivo da palavra, sejamos batizados com fogo, com o Espírito Santo, nestas 2 primeiras condições. O batismo com fogo significa o revestir uma pessoa com o poder de Deus para realizar a vontade do Senhor.
O batismo com fogo a que se referia João Batista, que somente Jesus é quem pode e quem tem autoridade para realizar, significa uma capacitação para a proclamação da morte e ressurreição de Jesus para a salvação, isto é, a pregação do Evangelho de Deus. Isto em favor de toda a humanidade. Jesus hoje está a lhe falar para a salvação e para a vida eterna. O batismo com fogo também servirá, de acordo com o texto base do sermão de hoje, como o juízo de Deus sobre os que se recusam a se arrepender de seus pecados. E eu quero ir agora para a parte final do nosso sermão, pedindo a sua atenção. Preste atenção agora no que eu vou falar. A mensagem divina de hoje apresenta a você um grande avivamento para a sua vida. Não importa o deserto que você esteja a passar neste momento em sua vida. Você pode estar no deserto ou não estar no deserto, mas o avivamento chegou. Tua única chance de vencer os desertos da vida é Jesus Cristo. Digo isso com proficiência, porque 28 anos atrás, entre aspas, um João Batista, isto é, um profeta de Deus, no meu deserto, ou seja, no deserto em que eu passava, me disse: Jesus Cristo é a única solução para a sua vida. Foi este o anúncio, o avivamento para a minha vida. Jesus Cristo é a única solução para a sua vida. E esta profecia, lá naquele deserto, se cumpriu. Realmente Jesus foi, é e sempre será a solução para a vida de qualquer pessoa. Agora, hoje, como arauto do Senhor, aquele que anuncia a chegada do Rei, eu anuncio Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Saiba que Jesus Cristo é a única solução para a sua vida. Eu vou repetir o que o profeta do Senhor disse há 28 anos atrás para a minha pessoa. Vou dizer para você, Jesus Cristo é a única solução para a sua vida. Hoje você está, saiba disso, a experimentar verdadeiramente um avivamento do deserto. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Shalom Adonai. Vamos então agora realizar a oração final, encerrando o nosso sermão de hoje. O nosso culto racional, palavra do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como sempre, o Senhor anuncia a palavra de salvação, a palavra de vida abundante, a palavra de vida eterna. Nós só temos que te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Tomou lá na cruz o nosso lugar.
éramos nós, Senhor, que deveríamos estar sendo crucificados para a morte eterna. Mas o Senhor se deixou ser crucificado na cruz para nos conceder vida eterna, para perdoar os nossos pecados. E só o Senhor é quem tinha todos os atributos para realizar tão grande salvação na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos sustentar em tudo. Obrigado, Senhor, por nos guardar, nos proteger. Continua, ó Deus, conosco, porque o Senhor está em nosso coração. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar a instrução, a orientação para sermos filhos de Deus. Eu te apresento agora esta pessoa que ouviu esta palavra. Que o teu Espírito Santo possa convencê-la do pecado, da justiça, que é realizar a vontade de Deus, e do juízo final que virá para conceder àqueles que te confessam como Salvador e Senhor a vida eterna. Oh, meu Deus, obrigado por tudo. É assim que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. E assim encerramos mais um culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua fidelidade a este culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.